Então, gente, retomando aqui o assunto, né, de princípios no novo CPC, nós vimos aqui o resuminho, né, um assunto que não cai muito, mas é bom saber, né, essa época aí de pandemia, então dá pra gente destrinchar o CPC aí de cabo a rabo. Então vamos pegar aí 20 exercícios dos princípios gerais no processo civil. Então aí, ó, uma questão no TJ da Bahia, conciliador, né, acerca das normas fundamentais no processo civil, da jurisdição e do direito de ação, julgue os itens. O primeiro, sob a penalidade de nulidade processual, o magistrado deve obedecer obrigatoriamente a ordem cronológica de conclusão dos processos aptos a julgar para proferir decisão interlocutória ou sentença. 2. O autor está autorizado a ajuizar uma ação meramente declaratória para declaração da falsidade ou da autenticidade de documento e também para certificar a existência, a inexistência ou modo de ser uma relação jurídica. Haverá conexão caso sejam identificadas duas ações que contenham simultaneamente as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Bom, gente, então vamos destrinchar cada uma delas aí, né? Para ficar bonito. Vamos lá no resuminho? Então, ó, vamos ver a primeira. Sob pena de nulidade processual, o magistrado deve obedecer obrigatoriamente a ordem cronológica de conclusão dos processos aptos a julgamento para proferir decisão interlocutória ou de sentença? Então, aqui no artigo 12 do CPC, o que nos diz? Os juízes e os tribunais atenderão preferencialmente, a ordem cronológica de conclusão para proferir o quê? Sentença ou acórdão. Então, os juízes e os tribunais atenderão preferencialmente a ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. Aí está aqui, né? Exceções a esta regra não estão contidas no parágrafo 2º do mesmo dispositivo legal. Estão excluídas das regras do caput, né? Da ordem cronológica, as sentenças proferidas em audiência homologatória de acordo ou de improcedência liminar do pedido, o julgamento de processos em bloco, as sentenças proferidas em audiência homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do pedido, julgamento de processos em bloco, julgamento de recursos repetitivos ou de incidência de resoluções ou demandas repetitivas, decisões proferidas com base no 485 e 932, julgamento de embargos de declaração, não estão aqui. Essas regras não estão contidas aqui no caput. A exceção a esta regra estão contidas no parágrafo 2º, né, do mesmo dispositivo legal, né, que estão excluídas da regra do caput, que é o quê? Que atenderão preferencialmente a ordem cronológica de conclusão para proferir uma sentença ou um acórdão, julgamento de agravo interno, as preferências legais e as metas estabelecidas pelo CNJ, os processos criminais, a causa que exija urgência no julgamento. Então, sob pena de nulidade processual, o magistrado deve obedecer obrigatoriamente, não, né, gente? Preferencialmente, a ordem cronológica de conclusão dos processos apto a julgamento para proferir uma decisão interlocutória não, né? De sentença ou um acórdão. Então, ó, os juízes ou os tribunais atenderão preferencialmente ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. Então, a número 1, ela está errada. Já como você é um cara esperto, concurseiro, que não é de bobeira, o que você vai fazer? Sabe que é uma errada. Então, ó, A já cai por terra, C já cai por terra e a E já cai por terra. Então tem a D ou a bola. Ou é bola ou é dado. Então vamos na 2.
Então, você já olha de cara que a 3 já está errada, né? Haverá conexão caso sejam identificadas duas ações que contêm simultaneamente as mesmas partes, a mesma causa de pedido e o mesmo pedido? Isso aqui é litispendência. Isso que não é conexão. Logo a 13 está errada. Então, ó, só não resta a letra B. Beleza? B de bola. Então, vamos ver aqui. A B. O autor está autorizado a ajuizar uma ação meramente declaratória para declaração de falsidade ou de autenticidade de documento e também para certificar a existência ou a inexistência ou modo de ser uma relação jurídica. Então vamos ver primeiro o 20, depois o 19. É admissível a ação meramente declaratória. Então o que ele está dizendo aqui? Que é admissível uma ação meramente declaratória, ainda que tenha ocorrido uma violação de direito. Ainda que tenha ocorrido o quê? Uma violação de direito. 19. O interesse do autor por limitar-se à declaração 1. Da existência, da inexistência ou do modo de ser uma relação jurídica. O interesse do autor pode limitar-se à declaração da autenticidade ou falsidade de um documento, bem como da existência, inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica. O autor está autorizado a ajuizar uma ação meramente declaratória, perfeita, para a declaração da falsidade ou da autenticidade de um documento, e também para certificar-se a existência, a inexistência ou o modo de ser de uma relação jurídica. Então, ó, é admissível a ação meramente declaratória, ainda que tenha ocorrido uma violação de direito. O interesse do autor pode limitar-se à declaração da existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica, da autenticidade ou falsidade de um documento. Ele pegou o caput do 20 junto com incisos do 19. O autor está autorizado a ajuizar uma ação meramente declaratória para a declaração de falsidade ou autenticidade de documento e também para certificar a existência e inexistência de modo de ser de uma relação jurídica. Então a 2 está certinha, de acordo com o artigo 19 e 20. Não foi uma questão assim fácil, né, para saber se a 2 estava correta ou não, TJ da Bahia, né? Mas foi uma questão aí, letra da lei. Bastaria saber que a 3 estava errada, assim como a 1 também. E jogaria aqui com as respostas. Da conexão aqui, ó. Incube ao réu, antes de discutir o mérito, alegar. É a 337 do CPC. Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz uma ação anteriormente ajuizada. Então, já existe uma ação anterior. Isso no caso de litispendência e coisa julgada. Já existe uma ação anteriormente ajuizada. Uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas partes. Então, ação idêntica quando possui mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Ação idêntica. A litispendência quando se repete a ação a que está em curso. Então, quando tem uma ação em curso e se repete a mesma ação. A coisa julgada quando se repete a ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. Então, a coisa julgada quando já teve uma ação e já teve uma decisão transitada em julgada. Ele entra com uma outra ação e já teve uma mesma ação transitada em julgado. Então, haverá litispendência caso sejam identificadas duas ações que contenham simultaneamente mesmas partes, mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Uma ação idêntica. A litispendência. Haverá conexão quando duas ou mais ações lhes forem comum o quê? O pedido ou a causa de pedir, de acordo com o artigo 55. Então, ó, haverá conexão quando duas ou mais ações lhe for comum o quê? O pedido ou a causa de pedir. Sejam duas ações identificadas que contenham simultaneamente as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Litispendência. Coisa julgada quando há uma mesma ação, repete a ação, e já a primeira já transitou em julgado, e já tem uma segunda. É o quê? Coisa julgada.
Então, ó, haverá conexão caso sejam identificadas duas ações que contenham simultaneamente as mesmas partes, a mesma causa de pedido, o mesmo pedido? Não, aqui é o quê? Aqui é a litispendência. Não é a conexão. Conexão quando há em comum o quê? O pedido ou a causa de pedir. Pegou? Então, massacramos a questão número 1. Sem brincadeira, sem mimimi. Partimos para a questão número 2. Analista ministerial. Não cai muito, mas é bom a gente saber esse assunto. Princípio da boa-fé, um dos que mais cai aí nesse assunto. Consagrado no CPC, demanda a observância de um padrão de conduta ao longo do processo. A constatação da violação da boa-fé objetiva processual não dispensa a comprovação da intenção do sujeito na adoção de determinado comportamento? O princípio da boa-fé objetiva é consagrado como uma cláusula geral processual, não havendo manifestações concretas desse princípio ao longo do texto no CPC. Vamos ver. Os destinatários do princípio da boa-fé objetiva processual incluem as partes e demais sujeitos do processo, ressalvado o órgão jurisdicional competente para apreciação da demanda. O limite ao exercício de posições processuais constitui uma dimensão do princípio da boa-fé objetiva processual, o limite ao exercício. A prescrição por lei de determinada forma sob pena de nulidade possibilitará que a decretação desta seja requerida por qualquer parte. O limite ao exercício de posições processuais constitui uma dimensão do princípio da boa-fé objetiva processual. O princípio da boa-fé limita o exercício da posição processual porque veda o abuso de direito. O limite ao exercício de posições processuais constitui dimensão do princípio da boa-fé objetiva processual. O limite ao exercício de posições processuais constitui uma dimensão do princípio da boa-fé. O limite ao exercício de posições processuais constitui uma dimensão do princípio da boa-fé objetiva processual. Por quê? Porque ele veda o abuso de direito. Eis a nossa questão. Letra D, de deu certo, você vai passar no concurso, porque você estuda com a gente. Tá aqui, vai se dar bem, se liga no canal, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, dê o seu like, toque no sininho, para você não perder nenhuma aula e passar em todos os concursos jurídicos que você se inscrever aí, meu querido. Vamos seguir. Primeira jornada de direito processual civil, enunciado 1. A verificação da violação à boa-fé objetiva dispensa a comprovação do ânimos do sujeito processual. Então, a verificação da violação à boa-fé objetiva, ela dispensa a comprovação do ânimos da sujeito processual. Então, ó, constatação da violação da boa-fé objetiva processual não dispensa a comprovação da intenção do sujeito? Dispensa, de acordo com o enunciado primeiro lá, né? Molezinha? Seguindo. O princípio da boa-fé objetiva é consagrado como cláusula geral processual, não havendo manifestações concretas desse princípio ao longo do texto. E o destinatário do princípio da boa-fé objetiva processual inclui as partes dos demais sujeitos do processo, ressalvado o órgão jurisdicional. A boa-fé pode ser reconduzida à segurança jurídica, na medida que é possível reduzi-la dogmaticamente à necessidade de proteção à confiança legítima, que possui os elementos dos princípios da segurança jurídica e da prevalência da materialidade do tráfico jurídico. Com o elemento que impõe tutela de confiança e dever de aderência à realidade, a boa-fé que é exigida no processo civil é tanto a boa-fé subjetiva quanto a objetiva. Ao vedar o comportamento contrário à boa-fé, o artigo em comenta o artigo 5º. Então, a boa-fé ela está consagrada no artigo 5º do CPC. Aquele que, de qualquer forma, participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. E impõe especificamente a necessidade de boa-fé o quê? Objetiva. Aqui é o artigo 5º consagrado no novo CPC. Aquele que, de qualquer forma, participa do processo, ele deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Então, ó, aquele que de qualquer forma participa do processo. Então, matamos duas questões aqui no único artigo. O princípio da boa-fé objetiva é consagrado como cláusula geral processual, não havendo manifestações concretas desse princípio ao longo do texto no CPC. Assim,
no artigo 5º. Os destinatários do princípio da boa-fé objetiva processual incluem as partes e demais sujeitos do processo. Ressalvado o órgão jurisdicional? Não, porque aqui ele diz aquele que de qualquer forma participa do processo. Então caiu por terra. Letra D, a nossa resposta. Matamos aqui o princípio da boa-fé. A prescrição por lei, de determinada forma, sob pena de nulidade, possibilitará que a decretação desta seja requerida por qualquer parte. Isso aqui já é um outro assunto, mas para mero conhecimento, para não deixar a questão em branco, vamos ver aqui. Então vamos ver aqui o que diz o artigo 276, né? Entendimento mais claro se dá no 276. Quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa. Então, ó, quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa. Então, ó, a prescrição por lei, que determinada forma sob pena de nulidade possibilitará que a decretação desta seja requerida por qualquer parte? Não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa. Então aqui caiu por terra de acordo com o artigo 276. Seguindo, questão número 3 de juiz substituto. Ele quer a correta. Segundo o princípio da igualdade processual, os litigantes devem receber do juiz tratamento idêntico, razão pela qual a doutrina majoritariamente posiciona-se pela inconstitucionalidade das regras do CPC, que estabeleçam prazos diferenciados para o MP, a advocacia pública e a defensoria pública se manifestarem nos autos. Bom, gente, para você que estuda direito, já sabe que de cara essa letra A está errada, né? Mas vamos seguir. O conteúdo do princípio do juiz natural, ele é unidimensional, manifestando-se na garantia do cidadão a submeter a um julgamento por um juiz competente e pré-constituído na forma da lei. O novo CPC adotou o princípio do contraditório efetivo, eliminando o contraditório postecipado, previsto no sistema processual civil antigo. O paradigma cooperativo adotado pelo novo CPC traz como decorrência dos deveres de esclarecimento, de prevenção e de assistência ou auxílio. O paradigma cooperativo adotado pelo novo CPC traz como decorrência os deveres de esclarecimento, de prevenção, de assistência ou auxílio. O CPC prevê expressamente como princípios a serem observados pelo juiz na aplicação do ordenamento jurídico a proporcionalidade, moralidade, impessoalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência. Então vamos ver cada uma delas. Vamos na letra A. Segundo o princípio da igualdade processual, os litigantes devem receber do juiz tratamento idêntico, razão pela qual a doutrina majoritariamente posiciona pela inconstitucionalidade em relação aos prazos diferenciados para o MP, advocacia pública e defensoria. Princípio da isonomia. Está consagrado lá na nossa Constituição, né? É um princípio constitucional. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, e também aos que não residem, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos seguintes. Homens e mulheres serão iguais em direitos e obrigações, nos termos da Constituição. Então nós temos o artigo 7º aqui do CPC, que consagrou expressamente o princípio da isonomia no novo Código. É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Então, o juiz tem que zelar pelo efetivo contraditório. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições desse Código, incumbindo-lhe assegurar às partes igualdade de tratamento. Vê que ele botou tanto no artigo 7º, também como no 139.
O juiz tem o dever de garantir às partes esse tratamento igualitário, ambas as partes no curso do processo. Nós temos a isonomia formal e a material. A formal, ela está prevista na Carta Magna, onde todos são iguais perante a lei. Na material, os iguais devem ser tratados igualmente e os desiguais devem ser tratados de forma desigual no limite dessa desigualdade, para que todos possam ser efetivamente iguais perante a lei. Então, na formal, nós temos que todos são iguais perante a lei. Todos. E na material, que os iguais devem ser tratados igualmente e os desiguais devem ser tratados de forma desigual, para que no limite dessa desigualdade possam se tornar o quê? Iguais perante a lei. Se tratar as pessoas diferentes da mesma forma, não alcançará o quê? A paridade de tratamento, já que as pessoas em situações totalmente desiguais. Nós temos aqui, os prazos maiores para o Ministério Público, para a Fazenda Pública, para a Defensoria e todas as manifestações em todas as manifestações processuais. Prazos em dobros para esses entes se manifestarem pelo excesso de serviço, o qual o advogado particular não tem. Então é justo tanto o Ministério Público quanto a Defensoria Pública ter esse prazo maior. Mas na Defensoria Pública a loucura que é muita gente em relação ao advogado particular. O advogado particular não tem essa demanda toda que o Ministério Público tem, quanto a Defensoria Pública tem. Prioridade no tratamento para o idoso, o reexame necessário. Então, o novo CPC teve esse cuidado de trazer um artigo para o Ministério Público, para a Defensoria Pública, para esses entes, dizendo que o tratamento é diferenciado. Então, o Ministério Público gozará de prazo em dobro para manifestar-se nos autos que terá início a partir da sua intimação pessoal. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, os entes, e suas respectivas autarquias, fundações de direito público, gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. Viu que o novo CPC teve um carinho com esses entes? Com esses órgãos públicos? Justamente para enfatizar ali que tem esse prazo diferenciado. O reexame necessário é também chamado de uma remessa ex officio. É a necessidade das sentenças proferidas pela Fazenda Pública sejam revistas pelo Tribunal de Justiça, para que produzam efeitos. Não é um recurso, é uma condição de eficácia da sentença contra a Fazenda Pública, já que envolve dinheiro público. Quando envolve dinheiro erário, quando a Fazenda Pública dá uma decisão, tem-se um reexame necessário em cima dessa sentença, beleza? Então, aqui nós vimos que a letra A está errada. O conteúdo do princípio do juízo natural é unidimensional, manifestando-se na garantia do cidadão a submeter um julgamento por um juiz competente e pré-constituído na forma da lei. Então tá aqui, gente, o princípio do juízo natural. Ele é o quê? Ele é tridimensional. O princípio do juízo natural, ele é tridimensional, gente, e não unidimensional. Por que ele é tridimensional? Na medida que deve ser observado em 3 dimensões, sob a de que a causa deve ser julgada por um juiz o quê? Previamente constituído, sendo que vedados os tribunais de exceção, sob a de que esse juiz deve ser competente, exercendo a sua jurisdição no limite estabelecido pela lei, e sob a de que ele deve ser o quê? Imparcial, que não apresentando interesse no resultado do processo. A primeira e a segunda dimensão podem ser consideradas em conjunto, haja vista que o princípio do juízo natural, embora não esteja previstamente expresso no texto constitucional, como uma garantia fundamental, resulta na conjugação de 2 dispositivos constitucionais, que proíbe o juízo do tribunal de exceção e o que determina que ninguém será processado senão pela autoridade competente. Então, o princípio do juízo natural, no texto constitucional, ele diz, proíbe o quê? O tribunal de exceção e determina que ninguém será processado senão por uma autoridade competente, previamente competente. Por isso ele é tridimensional e não unidimensional.
manifestando-se na garantia do cidadão a se submeter a um julgamento por um juiz competente e pré-constituído na forma da lei. Essa segunda parte aqui está certinha, gente. O novo CPC adotou o princípio do contraditório efetivo, eliminando o contraditório postecipado. Vamos ver lá? Consiste na permissão outorgada às partes de trazer ao juiz tudo aquilo que possa influenciar o seu convencimento em relação às razões expostas em seus arrazoados. É a possibilidade que as partes tenham de trazer tudo aquilo para o convencimento do juiz. É uma garantia constitucional. Coloca o julgador entre as partes para lhe garantir iguais direitos de manifestação e de participação nos atos e fatos do processo, aplicando-se tanto os processos judiciais quanto o administrativo. E tem como o desdobramento o princípio da ampla defesa. Então, o princípio do contraditório da ampla defesa, ele é uma garantia constitucional, os dois. Que vem do quê? Que decorre do devido processo legal. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo, aos acusados em geral, são assegurados o quê? O contraditório e a ampla defesa. É uma garantia constitucional, com os meios e recursos a elas inerentes. Então, duas exigências. Dar ciência ao réu da existência do processo e aos litigantes de tudo que nele se passa, bem como permitir-lhes que se manifeste e que apresente as suas razões. O contraditório é liminar inaudito altera a parte sem ouvir a parte contrária. Nós já vimos, né? Contraditório e execução civil. O contraditório e a prova emprestada, né? Nós já vimos também. O artigo 7º é importantíssimo, gente. É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direito e às faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus e aos deveres e aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar. Então, o juiz, gente, o artigo 10 também é importantíssimo. Ele não pode decidir, mesmo que de ofício, sem que as partes se manifestem, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Então, ele tem que dar manifestação às partes, entendeu? É com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deve decidir de ofício. Então, o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar. Então, aqui está a nossa resposta, né? O contraditório diferido ou postecipado não foi eliminado do novo Código de Processo Civil. Continua sendo possível, em hipóteses o quê? Excepcionais, tais como no caso de uma concessão de uma tutela de urgência. Então, a tutela de urgência, em sede de liminar, tem seu contraditório diferido ou postecipado. O que acontece? O juiz, né? Ele dá aquela ordem e depois dá ao réu aquela oportunidade de se manifestar, o contraditório diferido ou postecipado. O autor entra ali com uma liminar com pedido de urgência, o juiz julga aquele pedido, né? Ele julga para depois ouvir o réu, para depois que o réu entre no contraditório. Então, em que o réu somente se manifesta após a concessão da ordem em razão de seu caráter urgente. O princípio do contraditório é a bilateralidade da instância do ponto de vista do seu conteúdo. O direito ao contraditório por muito tempo foi identificado como a simples bilateralidade da instância, dirigindo-se tão somente à parte. Uma parte tinha o direito de conhecer as alegações feitas no processo pela outra parte e tinha o direito de querendo contrariá-la. Atualmente, a doutrina tem identificado no direito contraditório muito mais do que uma simples bilateralidade de instância. O contraditório significa hoje conhecer e reagir, mas não só significa participar do processo e influir no seu rumo. Com essa nova dimensão, o direito ao contraditório deixou de ser algo cujos destinatários são tão somente as partes e começou a agravar igualmente o juiz. Então, o contraditório, na doutrina de hoje, não só as partes fazem parte, mas sim o juiz, assim como também no artigo 7º, né, gente? É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício
e as faculdades processuais aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Então, tanto no 7º quanto no artigo 10, o juiz aqui, ele dá o quê? Uma segurança ao contraditório. Por isso que não cabe somente às partes. Cabe também ao órgão jurisdicional. Voltando à questão, o novo CPC adotou o princípio do contraditório efetivo, eliminando o contraditório postecipado. Não eliminou o contraditório postecipado. Ele cabe, sim, em momentos excepcionais, em caso de liminar e de urgência. O paradigma cooperativo adotado no novo CPC traz como decorrência os deveres de esclarecimento, de prevenção e de assistência ao auxílio. Essa aqui, né, gente, é a nossa resposta, a letra D, de deu certo, né, que você vai passar no concurso público, porque estuda com a gente. O CPC prevê expressamente como princípios a serem observados pelo juiz na aplicação do ordenamento jurídico a proporcionalidade, moralidade, impessoalidade, legalidade, publicidade e eficiência. Então, vamos a eles. Princípio da cooperação. É assim explicado pela doutrina. Cooperação entre os sujeitos do processo. Todos os sujeitos do processo, parte e órgão jurisdicional, e também terceiros devem colaborar entre si para que o processo alcance o seu objetivo em tempo razoável, não necessariamente célere, com sacrifício de justiça, mas com eficiência. Consideramos que o dever de cooperação é intersubjetivo, dizendo respeito a deveres entre as partes, desta para com o órgão jurisdicional e também com o órgão jurisdicional para com as partes. O dever de cooperação do órgão jurisdicional se manifesta em sua forma rudimentar, no dever de decidir em observância ao princípio do contraditório, sem surpresas para as partes. Também se manifesta o dever de cooperação, o dever do órgão jurisdicional de viabilizar a emenda da petição inicial antes de indeferi-la. Tem um órgão judicante assim o dever de esclarecer, prevenir, bem como de consultar e auxiliar as partes. Então, o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo. Todos os sujeitos do processo, parte e órgão jurisdicional, e também os terceiros devem colaborar com o processo para que se torne mais célere, que alcance o seu fim e o seu objetivo, em tempo razoável. O dever de cooperação é intersubjetivo, dizendo respeito a deveres entre as partes, desta para com o órgão jurisdicional e com o órgão jurisdicional para as partes. Também se manifesta o dever de cooperação e o dever do órgão jurisdicional, né, de viabilizar a emenda da petição inicial antes de indeferi-la. Então o juiz vai lá, fazer emenda na inicial, em vez de indeferir aquele processo, em razão de quê? De toda uma custa processual, de sua celeridade, de alcançar o seu objetivo, a sua finalidade, em vez de o juiz indeferir a inicial, ele vai, emenda a inicial, cita o advogado para poder emendar a inicial. Tem o órgão judicante, assim, o dever de esclarecer, de prevenir, bem como de consultar e auxiliar as partes. Então, antigamente ele só, hoje em dia ele fala, precisa emendar a inicial aqui, ali. Ele fala onde deve emendar a inicial. Antes tinha alguns juízes que não falavam, se sentiam, né? Tinha outros, tem juízes que são maneiros, que falam, doutor, tem que emendar a inicial nessa partezinha aqui, entendeu? Dá uma olhada nessa folha tal. E outros juízes não falava nada. Hoje em dia, sim, tem que falar. Beleza? A cooperação entre as partes é essencial para que seja assegurada uma duração razoável ao processo. Haja visto que atitudes protelatórias provocam uma demora prejudicial ao curso do processo. O princípio da cooperação está previsto no artigo 6º. Então, ele está previsto no novo CPC. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si, para que se obtenha em tempo razoável uma decisão de mérito justa e efetiva. Então, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável uma decisão de mérito justa e efetiva. Então, ele indica que todos aqueles envolvidos no processo deverão direcionar seus esforços para que o processo alcance seus objetivos e para que isso ocorra em tempo razoável. O paradigma cooperativo, princípio da cooperação, adotado pelo novo CPC,
traz como decorrência os deveres e esclarecimentos de prevenção, de assistência e de auxílio. Certinho, né? Traz como decorrência os deveres de esclarecer, de prevenir, de dar uma assistência e de auxiliar. A letra E está aqui no artigo 8º. Muito importante. Crava ele no teu coração, bota no seu mapa mental, cola na sua parede, porque ele vai cair. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais. Então, ao aplicar o ordenamento jurídico, ele atende os fins sociais e as exigências do bem comum, resguardando e promovendo o quê? A dignidade da pessoa humana e observando os seguintes princípios. PRALEP: proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência. Então, a gente aqui, vê aqui, que são os princípios constitucionais da administração pública: legalidade, publicidade e eficiência. Você sabe que a razoabilidade e a proporcionalidade sempre estão ligados. Se há razoabilidade, há proporcionalidade. Há um ao outro. E tem os três ali, legalidade, publicidade e eficiência. Então, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da legalidade, da publicidade e da eficiência. Proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência. Proporcionalidade ligado com a razoabilidade. E nós temos aqui o quê? Legalidade, publicidade e eficiência. O CPC prevê expressamente os princípios a serem observados pelo juiz na aplicação do ordenamento jurídico. Proporcionalidade. Moralidade, não. Impessoalidade, também não. Razoabilidade. Legalidade, publicidade e eficiência. Logo, moralidade e impessoalidade não estão no artigo 8º. Então, matamos a questão de cabo a rabo. Beleza? Seguindo na questão de número 4. À luz do Código de Processo Civil, julgue o item relativo às normas fundamentais do processo civil e aos elementos da sentença, aos honorários, à advocacia pública e aplicação das normas processuais. Mesmo na ausência de norma que regulamente a tramitação de determinado processo administrativo, as disposições do Código de Processo Civil não poderão ser a ele aplicadas, ainda que supletiva ou subsidiariamente, haja vista a natureza distinta desses dispositivos normativos. Gente, a questão está errada. Então, mesmo na ausência de norma que regulamente a tramitação de determinado processo administrativo, as disposições do novo CPC poderão ser aplicadas, ainda que supletivas ou subsidiárias. Ela pode ser aplicada. Vamos ver lá? Artigo 15 do novo CPC. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas, administrativos. Então, na ausência de normas que regulem os processos eleitorais, trabalhistas e administrativos, as disposições deste código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. Então, na ausência de normas que regulem os processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições do novo CPC lhes serão aplicadas de maneira supletiva ou subsidiária. Logo, a questão de analista administrativo da Procuradoria de 2019, ela está errada. Por quê? Porque permite sim, né, gente? Seguindo. Viu como é que tá gostoso? A gente fazendo um resuminho, dando um conhecimento antes. Você tá vendo aí que tá legal as aulas. Pô, se inscreva no canal. Ajuda a fortalecer o canal se inscrevendo. Comente aí. Se você quiser o material, pede aí embaixo nos comentários que eu disponibilizo o material para você. Então, se liga no canal, compartilhe o vídeo, dê o seu like, que tá gostoso. No novo Código de Processo Civil, proporcionalidade e razoabilidade passaram a ser princípios expressos, os quais devem ser resguardados e promovidos pelo juiz. Certinha a questão, né, gente? O artigo 8º, acabamos de ver. Então, sem mimimi. Questão de analista judiciário. Você que está estudando aí para analista judiciário,
técnico judiciário aí dos tribunais do Distrito Federal, do Rio de Janeiro, de outros estados, se liga no canal, gente. Você vai se dar bem, gratuito. O exercício do direito ao contraditório compete às partes, cabendo ao juiz zelar pela efetividade desse direito. Nós vimos lá, né, gente? É o artigo 7º. Olha aqui. É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesas, aos ônus, aos deveres e aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. O exercício do direito ao contraditório compete às partes, cabendo o juiz zelar pela efetividade desse direito. Então, certinho a questão, né, gente? O artigo 7º aqui. Então, ó, analista judiciário. Questão de número 7 já, ó. Não cabe ao Estado promover a solução consensual de conflitos. Ela depende unicamente de iniciativa privada e deverá ser realizada entre os jurisdicionados. Errada a questão, né, gente? O novo CPC, ele trouxe o que? A ideia de em qualquer fase do processo, ter o quê? Ter a solução consensual. Em qualquer fase do processo, resolver de maneira consensual esse conflito. No artigo 3º, não se excluirá da apreciação judicial ou ameaça ou a lesão a direito. É permitida a arbitragem, na forma da lei. O Estado promoverá, sempre que possível, uma solução consensual de conflitos. O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual de conflitos. Por quê? É mais rápido. Então, há celeridade. Então, todos acabam ganhando, tanto como órgão jurisdicional, como as partes. A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensuais de conflito deverão ser o quê? A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos, membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Não cabe ao Estado promover a solução, então, gente, matamos a questão. Você está com a gente, você vai se dar bem, você vai passar, porque você está estudando com a gente. E você vai se inscrever no canal e tocar no sininho. De acordo, tá vendo aqui que é só questões de nível superior, né, gente? Mas você que vai fazer a prova de técnico, se inscreve no canal. Por quê? Você estudando num degrau acima, num degrau abaixo, você vai tirar de letra. De acordo com a norma presente no 286, inciso 2 do novo CPC, que trata da prevenção do juízo, devem ser distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza. Quando tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores, ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda. Essa regra objetiva dá efetividade ao princípio da contraditório, inércia, unidade, juiz natural e investidura. Então, olha aqui, ó. Nós precisamos entender o direito. Não adianta você decorar. Você precisa ler e entender. Então, ó, 286, que trata da prevenção do juízo, né? Trata do quê? Da prevenção do juízo. Devem ser distribuídas por dependências as causas de qualquer natureza. Então, você tem uma causa. Você vai distribuir ela. Você vai lá no órgão distribuidor e distribui. Então, pode cair em qualquer juiz, em qualquer vara. Você distribui uma petição ali de alimentos. Pode cair em qualquer vara de família. Na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta. Então, você, eu quero que caia naquela juíza da terceira, porque ela é uma juíza maneira, ela vai me ajudar. Não pode. Você vai distribuir e vai cair ali de acordo com a distribuição. Então, ó, que trata da prevenção do juízo, deve ser distribuída por dependências as causas de qualquer natureza. Quando tendo sido extinto o processo, sem resolução de mérito. Então, o processo foi extinto sem resolução de mérito. Foi reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores, ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda. Essa regra objetiva dá efetividade ao princípio de quê? Do juiz natural, gente. Vamos a ele? Então, nós vimos aqui, né, que ele é tridimensional e não unidimensional, né?
Nessas três dimensões, o juiz é previamente constituído, vedados os tribunais de seção, ele deve ser competente, deve ser imparcial, o interesse no resultado do processo, a primeira e a segunda dimensão, que é o quê? O juiz previamente constituído, né? Sendo vedados os tribunais de exceção, e ele deve ser competente. São considerados em conjunto os princípios do juiz natural, embora não estejam previamente constituídos na nossa Constituição. Resulta da conjugação de dois dispositivos constitucionais, que proíbe o juiz do tribunal de exceção e determina que ninguém será processado senão pela autoridade competente. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, serão aplicadas supletivas subsidiariamente. Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou a lesão a direito. Princípio da inafastabilidade, gente? É permitida a arbitragem, então o Estado promoverá sempre que possível a solução consensual de conflitos. Juiz natural estabelece que deve haver regras objetivas de competência jurisdicional, garantindo a independência e a imparcialidade do órgão julgador. Tal princípio está intimamente ligado à vedação dos tribunais de exceção, visto que neste não há prévia competência constitucional. E aqui o princípio da unidade. Esse princípio é também denominado princípio da unidicidade ou da unirrecorribilidade. Quer ele dizer que as decisões judiciais só podem ser impugnadas por meio de um único instrumento. Não se admite, ao mesmo tempo, a interposição de mais um recurso contra uma mesma decisão. Então, o princípio da unidade, também chamado de unirrecorribilidade, quer ele dizer que as decisões judiciais só podem ser impugnadas por meio de um único instrumento. Isto é, não se admite ao mesmo tempo a interposição de mais de um recurso contra uma mesma causa. E o da inércia, que o juiz só pode agir quando provocado. Então, o artigo 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza, quando tendo sido extinto o processo sem resolução no mérito. Então, o que diz o 286? Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza, quando, tendo sido extinto o processo, sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores que lhe sejam parcialmente alterados os réis da demanda. A doutrina afirma que o princípio do juiz natural ele é tridimensional e não unidimensional, na medida que deve ser observado sob três dimensões, sobre as que a causa deve ser julgada por um juiz previamente constituído, sendo vedados os tribunais de exceção, sobre as que o juiz deve ser competente, exercendo sua jurisdição nos limites estabelecidos pela lei, e sobre as que ele deve ser imparcial, que não apresentando interesse no resultado do processo. O princípio do juiz natural impede que ambas as partes escolhem em qual juízo será processada a sua ação. Se a parte ajuizar uma ação e ela for extinta sem resolução de mérito, ainda que ajuize novamente, deverá fazê-lo perante o mesmo juízo, não podendo escolher outro ou submetê-lo a livre distribuição. Então, o princípio do juiz natural impede que ambas as partes escolham em qual juiz será processada a sua ação. Se a parte ajuizar uma ação e ela for extinta sem resolução do mérito, ainda que ajuize novamente, deverá fazê-lo perante o mesmo juízo, não podendo escolher outro, submetê-lo a livre distribuição. Então, distribuiu. O processo foi lá. Não teve resolução do mérito. Ele pode distribuir novamente para ir para outro juiz? Não. Está naquele juiz ali. Então, ele tem que emendar a inicial naquele juízo. Princípio do juiz natural. Então, nós vimos aqui, o contraditório, nada disso. O da inércia, se o juiz for provocado. O da unidade, nós vimos lá, Unicidade ou unirrecorribilidade quer dizer que as decisões judiciais só podem ser impugnadas por meio de um único instrumento. Que as decisões judiciais só podem ser impugnadas por meio de um único instrumento. Não se admite ao mesmo tempo a imposição de mais de um recurso. Então, matamos a questão, partindo para a briga, questão de número 9. É prescindível, ou seja, não é necessário a manifestação das partes acerca de fundamento utilizado em sentença por juiz, quando se trata de matéria a ser decidida de ofício. É prescindível, não é necessário a manifestação das partes? Errado, gente? É necessário sim a manifestação das partes. Então, o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição
com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar. Então, ele precisa dar às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deve decidir de ofício. Beleza? Artigo 10º aqui, tá, gente? Então, tá errado, ele tem que dar manifestação às partes. Questão de número 10. De acordo com ao litisconsórcio, jurisdição de dever de parte, julgue os itens de acordo com o novo CPC. A boa-fé no direito processual civil exige a verificação da intenção do sujeito processual? Nós vimos lá, né, gente, que não, né? Que não exige. Vamos ver lá? A verificação da violação à boa-fé objetiva dispensa a comprovação do ânimos do sujeito processual. Então, ó, a boa-fé no direito processual exige a verificação da intenção do sujeito processual? Não exige, ela dispensa. Então, a 1 cai por terra, está errado. 2. A limitação do desconsórcio facultativo multitudinário, quando realizada pelo juiz em razão de número excessivo de litigante, pode ocorrer na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução. É lícita a acumulação em um único processo. É lícita a acumulação em um único processo, contra o mesmo réu de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. São requisitos de admissibilidade da acumulação: que os pedidos sejam compatíveis entre si, que seja competente para conhecer deles o mesmo juízo, seja adequado para todos os mesmos pedidos e o tipo de procedimentos. Quando para cada pedido corresponder tipo diverso de procedimento, será admitida a acumulação se o autor empregar o procedimento comum, sem prejuízo do emprego das técnicas processuais diferenciadas previstas nos procedimentos especiais, a que se sujeitam um ou mais pedidos cumulados, que não forem compatíveis com as disposições sobre o procedimento comum. É certo que a lei processual admite a acumulação de pedidos com a finalidade de tornar mais céleres a resolução das lides existente entre as partes e os pedidos forem compatíveis entre si. Se o juízo for competente para conhecer de todos, e se o procedimento para apreciação dos mesmos for o mesmo, ou não sendo, o autor optar pelo procedimento comum. Essa regra está perfeitamente de acordo com o princípio da economia processual. O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou a dificultar a defesa ou cumprimento da sentença. Então, ó, a limitação do litisconsórcio facultativo multitudinário, quando realizada pelo juiz em razão de número excessivo de litigantes, pode ocorrer na fase de conhecimento, pode ocorrer na liquidação de sentença ou na execução. Então, a limitação do litisconsórcio facultativo multitudinário, quando realizada por juiz, o juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença, na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou cumprimento da sentença. A limitação do litisconsórcio facultativo multitudinário, quando realizada pelo juiz em razão de número excessivo de litigantes, pode ocorrer na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução. Então, tá certinho, número 2, tá, gente? A limitação do litisconsórcio facultativo multitudinário, quando realizada pelo juiz em razão do número excessivo de litigantes, pode ocorrer na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução. 3. A pendência de causa que tramita na justiça brasileira impede a homologação de sentença judicial estrangeira quando exigida para produzir efeitos no Brasil? Então, dispõe o artigo 24. A ação proposta perante o tribunal estrangeiro não induz litispendência e não obsta que a autoridade judiciária brasileira conheça da mesma causa e das que lhe são conexas, ressalvadas disposições em contrário de tratados internacionais e acordos bilaterais em vigor no Brasil. Então, a ação proposta perante o tribunal estrangeiro não induz uma litispendência e não obsta que a autoridade judiciária brasileira conheça da mesma causa e das que lhe são conexas, ressalvado que as disposições em contrário
dos tratados internacionais e de acordos bilaterais em vigor no Brasil. Parágrafo único. A pendência de causa perante a jurisdição brasileira não impede a homologação de sentença judicial estrangeira, quando exigida para produzir efeitos no Brasil. Então, a pendência de causa perante a jurisdição brasileira não impede a homologação de sentença judicial estrangeira. A pendência de causa que tramita na justiça brasileira impede a homologação de sentença judicial estrangeira? A pendência de causa perante a jurisdição brasileira não impede a homologação de sentença judicial estrangeira, quando exigidos para produzir efeitos no Brasil. A pendência de causa que tramita na justiça brasileira não impede a homologação de sentença judicial estrangeira, quando exigidos para produzir efeito no Brasil. Então a 13 está errada. A pendência de causa que tramita na justiça brasileira, a pendência de causa perante a justiça brasileira não impede a homologação de sentença judicial estrangeira. Os emolumentos devidos a notário ou registrador em decorrência da prática de registro de ato notarial, necessária efetivação de decisão judicial, são alcançados pelo benefício da gratuidade de justiça que tenham sido concedidos. Então, lá. Os emolumentos devidos a notário ou registrador em decorrência da prática de registro de ato notarial, necessário à efetivação da decisão judicial, são alcançados pelo benefício da gratuidade. Artigo 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade de justiça. Então, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiências de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei. A gratuidade de justiça compreende as taxas ou as custas judiciais. Então, a gratuidade da justiça compreende as taxas ou as custas judiciais, os selos postais, as despesas com a publicação na imprensa oficial, a indenização devida à testemunha, as despesas com a realização de exame de código genético de DNA, os honorários do advogado, bem como do perito, o custo com a elaboração de memória de cálculo, os depósitos previstos em lei para interposição de recurso e os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou continuidade do processo, quanto ao benefício que tenha sido julgado. Então, os emolumentos devidos a notário ou registrador em decorrência da prática de registro de ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial são alcançados pelo benefício da gratuidade de justiça. Logo, a número 4 está correta. Então, a 2 e a 4 está correta. 2 e 4. Então, gente, nós já estamos aqui na questão de número 11, né? De defensor público. No sistema processual civil que não proporciona à sociedade o reconhecimento e a realização dos direitos ameaçados e violados, que tem cada um dos jurisdicionados, não se harmoniza com as garantias constitucionais de um Estado democrático de direito. Se é ineficiente o sistema processual, todo ordenamento jurídico passa a carecer de real efetividade. De fato, as normas de direito material se transformam em pura ilusão, sem a garantia de sua correlata realização no mundo empírico por meio do processo. Disposição do motivo de processo civil aí. Tendo o texto precedente como referência inicial, julgue o item a seguir à luz do entendimento jurisprudencial e doutrinário acerca das normas fundamentais do processo civil. Apesar de o Código de Processo Civil garantir às partes a obtenção, em prazo razoável, da solução integral do mérito, esse direito já existia no ordenamento jurídico brasileiro, até mesmo antes da emenda constitucional número 45. Então, ele está dizendo aqui que, apesar de garantir às partes o prazo, né, a obtenção em prazo razoável, um prazo célere, da solução integral do mérito, esse direito já existia no ordenamento jurídico brasileiro, mesmo antes da emenda de número 45. Já existia? Já existia. Então, o princípio da duração razoável do processo.
O princípio da duração razoável do processo, consagrado no artigo 5º, né, 78. A todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, sem atrasos injustificados, ou seja, dilações indevidas. A garantia constitucional da efetividade do processo, determinando a todos os litigantes, tanto no âmbito judicial quanto no administrativo, o direito a uma razoável duração. Essa razoável duração, elevada como uma garantia constitucional, foi decisiva para justificar algumas alterações realizadas pela própria Emenda 45. No intuito de proporcionar ao jurisdicionado uma atividade jurisdicional ininterrupta, para que seu processo seja julgado no tempo adequado. Nesse contexto, vislumbra-se ainda mandamento constitucional que obriga o Estado a proporcionar uma quantidade condizente de juízes em proporção à quantidade de litígios que surgem na sociedade. Artigo 4º. As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Então, o novo Código de Processo Civil teve esse carinho de trazer também o princípio da celeridade aí, o princípio da duração razoável do processo. Então, as partes têm o direito de obter em prazo razoável uma solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Influi na duração razoável do processo fatores como a complexidade da demanda, o comportamento das partes, das autoridades e o respeito aos prazos de efetivação do contraditório e da ampla defesa. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para o quê? Para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. Então, embora somente a partir de 2004 esteja positivado, previsto expressamente na Constituição da República e mais recente, em 2015, no novo Código, a sua observância sempre foi obrigatória. Isso porque um processo que não se conclui em tempo razoável não cumpre a sua função de assegurar o direito ou de impedir a violação do mesmo. Então sempre foi obrigatória, mesmo sendo expresso na Emenda 45 e agora com o novo CPC. Então, apesar do novo CPC garantir às partes uma obtenção, lá no seu artigo 4º, em prazo razoável da solução integral do mérito, esse direito já existia no ordenamento jurídico até mesmo antes da emenda de número 45. Certinho. Outra questão é de defensor público federal. Questão de número 12. Um sistema processual civil que não proporcione à sociedade o reconhecimento e a realização dos direitos ameaçados ou violados, que tem cada um dos jurisdicionados de harmonia com as garantias constitucionais de um Estado democrático de direito. É o mesmo textozinho lá do anterior. Né? Então, tendo o texto presente, né, vamos aqui. Voltado para a concepção democrática atual do processo justo, o CPC promoveu a evolução do contraditório, que passou a ser considerado efetivo apenas quando vai além da simples possibilidade formal de oitiva das partes. Certinho, né, gente? Então, o que ele está dizendo? Que o contraditório ele vai além das partes. O quê? Integrando também o órgão jurisdicional, efetivando ele aí, né? Resguardando o contraditório para as partes. Então, ó, artigo 7º aqui, ó. É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e a aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz o quê? Zelar pelo efetivo contraditório. O juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição sem que dada das partes o quê? A oportunidade de se manifestar, mesmo que seja de ofício. Atualmente, a doutrina tem identificado no direito contraditório muito mais do que uma simples bilateralidade da instância, ou seja, entre autor e réu. O contraditório significa hoje conhecer e reagir. Significa participar do processo e influir nos seus rumos. Com essa nova dimensão, o direito ao contraditório deixou de ser algo cujo destinatário são tão somente as partes e começou a agravar igualmente o juiz. Daí a razão pela qual se observa que o juiz tem o dever não só de velar pelo contraditório entre as partes, mas fundamentalmente a ele também se submete. O juiz encontra-se igualmente sujeito ao contraditório. A doutrina denomina-se como contraditório participativo. Então, tá certinho aí.
Voltado para a concepção democrática atual, processo justo, o CPC promoveu a evolução do contraditório, que passou a ser considerado efetivo apenas quando vai além da simples possibilidade formal de quê? Das partes. Questão de número 13. Vamos ver 20 questões, gente. Não viola o princípio do devido processo legal o juiz que, ao prolatar uma sentença em ação de alimentos, deixa de atender o pedido de produção de provas e depoimento pessoal das partes. Está errado, né? Viola sim. Então, gente, princípio do devido processo legal. O princípio do devido processo legal é uma garantia a todo indivíduo o direito de ser julgado pela lei da terra. Foi um dos primeiros documentos a garantir de forma solene a proteção dos direitos individuais. Ele divide-se em dois sentidos. Nós temos o material, por meio do qual todas as decisões do Poder Judiciário devem atender à razoabilidade de seu conteúdo, e o processo por meio do qual deve ser segura. Somente o Poder Judiciário, depois da instauração prévia de um processo, poderá privar alguém de sua liberdade ou retirar-lhe os bens. Para a justa e perfeita solução da lide, a fim de ser possível a correta prestação jurisdicional, é necessário que a adequação do caso concreta às normas processuais traçadas pela lei da busca da verdade real. Com derivação desse princípio, temos também a regra do duplo grau de jurisdição. Toda decisão encontra-se sujeita ao reexame pela instância superior, através do recurso. Não é considerado uma garantia constitucional. Excepcionalmente, pode ser aplicado de ofício pelo magistrado, como, por exemplo, nas hipóteses de julgamentos proferidos contra a União, os estados e os municípios, com 496 do CPC. Está sujeito ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito, senão depois de confirmada pelo tribunal. A sentença proferida contra a União, os estados, Distrito Federal e os municípios e suas respectivas autarquias e fundações, que julgar procedente no todo ou em parte os embargos da execução fiscal. Então, excepcionalmente, pode ser aplicado de ofício pelo magistrado o recurso nos julgamentos proferidos contra a União, os estados e os municípios. Ninguém será privado de liberdade de seus bens sem o devido processo legal. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Devido processo legal formal ou procedimental. É o mais conhecido. É o respeito às garantias processuais. Ele é composto das garantias processuais das exigências formais da lei e da Constituição. Temos a garantia do contraditório, conhecimentos e manifestações dos atos processuais do processo. A garantia da ampla defesa, utilização de todos os mecanismos para a defesa. Podemos ter o devido processo legal administrativo, legislativo e jurisdicional. O devido processo legal substantivo. Além de respeitar as decisões formais, elas devem ser decisões jurídicas e devem ser substancialmente devidas, justas e equitativas. O devido processo legal é uma garantia contra um eventual abuso de poder. O devido processo legal é uma garantia contra um eventual abuso de poder. Ele é considerado pela doutrina como o princípio dos princípios. Ninguém será privado da liberdade de seus bens sem o devido processo legal. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Assim, o exame da cláusula referente a duas pros, of clause, permite nela identificar alguns elementos essenciais à configuração, como expressivas garantias de ordem constitucional, destacando-se dentre eles, por sua inquestionável importância, a seguinte prerrogativa: garantia ao processo, direito à citação e ao conhecimento prévio, direito ao julgamento público e célere, direito ao contraditório e à plenitude de defesa, de não ser processado e julgado com base em leis, direito à igualdade entre as partes, de não ser processado com fundamento sem prova repetida de ilicitudes, direito ao benefício da gratuidade, princípio do juiz natural, o silêncio, a prova, a presença e participação ativa dos atos de interrogatório judicial. Conforme nosso princípio do contraditório, e, portanto, o direito de produzir prova, está abrangido pelo princípio do devido processo legal. O fato do juiz deixar de atender ao pedido de produção de provas e de depoimento pessoal
sem qualquer justificativa, viola o princípio do contraditório. O fato de o juiz deixar de atender ao pedido de produção de provas e de depoimento pessoal, sem qualquer justificativa, viola o princípio do contraditório e também o princípio do devido processo legal. Diferente seria se o juiz tivesse indeferido o pedido em decisão fundamentada, segundo o artigo 370. Então, em regra, se o juiz deixar de atender um pedido de produção de prova, depoimento pessoal, sem qualquer justificativa, viola o princípio do contraditório, bem como do devido processo legal. Se ele fundamentar essa decisão, aí a história é diferente. Então, não viola o princípio do devido processo legal o juiz que, ao prolatar a sentença em salvo de alimentos, deixa de atender o princípio de produção de provas e depoimento pessoal das partes. Viola, sim. Se ele falasse que seria fundamentado, aí seria outra questão lá do 370. Beleza? Então, de número 14. Está sendo um pouquinho demorado, porque eu estou lendo aqui, né, os conceitos aqui para vocês, para ficar mais amarradinho. Se todos os pleitos puderem seguir o mesmo procedimento, a determinação judicial de emenda inicial, para que o autor fracione o pedido em demandas distintas, violará o princípio da economia processual. Então, se todos os pleitos puderem seguir o mesmo procedimento, a determinação judicial de emenda inicial, para que o autor fracione o pedido em demandas distintas, violará o princípio da economia processual, viola o princípio, se todos os pleitos puderem seguir o mesmo procedimento. A determinação judicial de emenda inicial, para que o autor fracione os pedidos, então ele acumulou vários pedidos na mesma ação. Só que o juiz está pedindo para que fracione o pedido em demandas distintas. Viola o princípio da economia processual? Viola sim, gente. Certinha a questão. Vamos ver por quê. Princípio da duração razoável do processo, né? Consagrado na Constituição. A todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, sem atrasos injustificados, ou seja, dilações indevidas. Então, está aqui, ele é constitucional. As partes têm o direito de obter em prazo razoável uma solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, e ele trouxe no seu artigo 4º. Então, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável uma decisão de mérito justa e efetiva. Deu uma reforçadinha no 6º. Vamos ver aqui. É lícita a acumulação em um único processo contra o mesmo réu de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. Então, precisa entender a questão. O autor, ele fez uma acumulação de pedidos no mesmo processo. O juiz pediu para fracionar, só que viola o princípio da celeridade ali. Só que no CPC ele traz a hipótese de acumulação. Beleza. São requisitos de admissibilidade da acumulação. Só que, segundo a nossa Carta Magna, tá ali consta o quê? O da celeridade. Segundo a Carta Magna, ele traz o quê? A celeridade processual. Então, esse aqui, o 327, seria tipo uma exceção. Vamos ver aqui, ó. Então, ó, a Constituição prevê o princípio da razoável duração do processo. Então, a Constituição, né? Vamos ver aqui de modo hierárquico. Então, a Constituição pode mais. A todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Assim, a regra geral, a acumulação de pedidos, tendo em vista a boa-fé das pessoas, torna mais célere a prestação jurisdicional. Contudo, nada impede que o juiz, ao verificar que a acumulação de pedidos está sendo feita para atrasar a prestação jurisdicional, ele pode sim determinar o fracionamento. Então, pode-se determinar o fracionamento. Então, nada impede que o juiz, ao verificar a acumulação de pedidos, seja feito o quê? Para atrasar a prestação jurisdicional, ele pode determinar o fracionamento. Ele pode sim determinar o fracionamento, mas o quê? Mas a regra, gente, ao verificar a acumulação de pedidos sendo feita para atrasar a prestação jurisdicional, ele pode determinar o fracionamento. Mas a Constituição, isso aqui é doutrinário, tá, gente? Mas a Constituição,
ele diz que são assegurados o quê? A razoável duração do processo. Então, quando pede ali o juiz para fracionar, então a acumulação de pedidos, ele torna mais rápido ali o processo. Então, o legislador teve essa visão, que torna mais rápido a acumulação de pedidos, tendo em vista a boa-fé das pessoas, fica mais célere a apreciação jurisdicional. Contudo, nada impede que o juiz, aqui é uma exceção, né, que ao verificar que a acumulação de pedidos está sendo feita para atrasar, se o juiz perceber. Então, o que é em regra? A acumulação de pedidos. Porque se o pedido for acumulado numa ação só, somente numa ação, se for acumulados os pedidos somente numa ação, se torna mais rápido. Mas se o juiz perceber, se ele perceber que aquela acumulação é para atrasar, ele vai pedir para que fracione. Então a ideia é a acumulação de pedidos. Para quê? Para que aquela ação se torne mais rápido. Se ele perceber que aquela acumulação é para atrasar a ação, ele vai pedir para fracionar. Então, em regra, é a acumulação. Por quê? Se ele pedir para fracionar aquela acumulação, está violando o princípio da duração razoável do processo. Mas tem uma exceção. Se ele perceber que aquela acumulação é para atrasar o processo, ele pode fracionar o pedido. Essa foi a ideia da questão aqui. Se todos os pleitos puderem seguir o mesmo procedimento, a determinação judicial de emenda e a inicial para que o autor fracione o pedido em demandas distintas viola o princípio da economia processual. Porque se bater tudo, né, somente numa ação, vem todos os pedidos, ele julga tudo de uma vez só. Mas se ele perceber que o cara está de má fé, que não tem uma boa fé ali, que ele está de má fé para atrasar, o juiz pode fracionar ali o pedido. Pegou aí aqui a ideia? Essa foi a ideia dessa questão. E muita gente boa errou essa questão por causa de quê? De interpretação. Você precisa interpretar aqui. Se todos os pleitos puderem seguir o mesmo procedimento, a determinação judicial de emenda, a inicial para que o autor fracione o pedido em demandas distintas, viola o princípio da economia processual, artigo. A cláusula que expressa a concordância prévia do devedor com a reintegração liminar do credor na posse do bem, em caso de inadimplência da obrigação contratual, configura uma violação ao princípio da inafastabilidade do controle judicial. Certinha a nossa questão, né, gente? Então, a cláusula que expressa uma concordância prévia do devedor com a reintegração liminar do credor na posse do bem, em caso de inadimplemento de obrigação contratual, configura uma violação ao princípio da inafastabilidade do controle judicial. Então, gente, o que ele está dizendo aqui? Você fez um negócio jurídico, compra e venda. Então, o cara te vendeu um produto. Ele está dizendo, se você não pagar, ele tem o direito de pegar de volta, sem você poder entrar na justiça. Isso aqui viola o princípio da inafastabilidade do controle judicial, porque todos têm o direito de entrar na justiça. Então, a cláusula que expressa de concordância, teve uma cláusula lá, prévia do devedor, com a reintegração liminar do credor na posse do bem, em caso de inadimplemento de obrigação contratual. Então, ele deixou de pagar uma parcela. Configura a violação ao princípio da inafastabilidade do controle judicial. Que princípio é esse da inafastabilidade do controle judicial? Vamos ver. Princípio do amplo acesso ao judiciário. Princípio do amplo acesso ao judiciário, também conhecido como o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, abarca o direito fundamental de todo indivíduo de que a lei não excluirá do poder judiciário qualquer lesão ou ameaça de direito. Todo indivíduo de que a lei, em contrato nenhum, gente, ela não exclui o quê? O poder judiciário, qualquer lesão ou ameaça de direito. Então, aquela cláusula é nula. Assim deve o Estado permitir o acesso ao judiciário para que nenhuma lide fique o quê? Desprotegida de uma tutela estatal para dirimir tais conflitos. Então o cara vai te vender aquele bem, ó, eu estou te vendendo esse bem aqui, mas se tu não pagar eu pego de volta. O cara precisa, né, vai fazer o quê? Vai assinar, né? Contrato de adesão. Beleza? Então, cabe sim uma ação aí em relação a se teve uma inadimplência ou não. Beleza? Então, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário, lesão, ameaça a direito e garante o acesso à justiça. Questão do número 16. De analista, né?
O processo é um instrumento da jurisdição? Pô, essa questão aqui foi dada, né, gente? O processo é um instrumento de jurisdição, né? Ela te deu aqui, né? Na área civil, o princípio da eventualidade impõe ao réu o dever de formular em sua contestação todas as defesas que tiver sob pena de não poder fazê-lo em outro momento processual. Vamos ver lá, né, gente? Então, gente, aqui, ó, artigo 336. Incumbe ao réu alegar na contestação toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito que impugnam o pedido do autor, especificando as provas que pretende produzir. Pelo princípio da eventualidade da preclusão, cada faculdade processual deve ser exercida dentro da fase adequada, sob pena de se perder a oportunidade de praticar o ato respectivo. Então, incumbe ao réu alegar na contestação toda a matéria de defesa, impondo as razões de fato e de direito que impugnam o pedido do autor, especificando as provas que pretende produzir. Na área civil, o princípio da eventualidade impõe ao réu o dever de formular em sua contestação todas as defesas que tiver, sob pena de não podê-lo fazê-lo em outro momento processual. Então, gente, ó, pelo princípio da eventualidade ou da preclusão, cada faculdade processual deve ser exercitada dentro da fase adequada, sob pena de se perder a oportunidade de praticar o ato respectivo. Então, pelo princípio da eventualidade ou da preclusão, cada faculdade processual deve ser exercitada dentro da fase adequada, sob pena de se perder a oportunidade de praticar o ato respectivo. Então, consiste na preclusão do direito de invocar em fases posteriores do processo matéria de defesa não manifestada na contestação. Então, pelo princípio da eventualidade ou da preclusão, cada faculdade processual deve ser exercitada dentro da fase adequada, sob pena de se perder a oportunidade de praticar o ato. Consiste na preclusão do direito de invocar em fases posteriores do processo matéria de defesa não manifestada na contestação. O 336 incumbe ao réu alegar na contestação toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, na hora de impugnar o pedido do autor, especificando as provas que pretende o quê? Produzir. O princípio da eventualidade impõe ao réu o dever de formular em sua contestação todas as defesas que tiver, sob pena de não poder fazê-lo em outro momento processual. Certinho a questão. Questão número 18. A violação do princípio da lealdade processual sujeita o advogado infrator às sanções processuais? Sujeito ao advogado às sanções? Certinho, né, gente? Então, a violação do princípio da lealdade processual sujeita o advogado infrator às sanções processuais. Princípio da verdade processual. A convicção do juiz se formará apenas com base nos elementos trazidos aos autos. Daí o surgimento da famosa expressão: o que não está nos autos não está no mundo. Por meio da instrução probatória, as partes devem trazer ao magistrado todos os fatos possíveis que estejam ao seu alcance. Então, o princípio da lealdade processual. O princípio da lealdade processual traz embutido em seu contexto a boa-fé processual, primado que este assevera o dever de colaboração das partes na condução da demanda, outorgando poderes ao juiz para coibir fraudes processuais. Neste passo, visando afastar a má-fé, o Estado dota o juiz de poderes de repressão, dentre eles no artigos 16, 17 e 18. A jurisdição civil é exercida pelos juízes e pelos tribunais em todo o território nacional. Para postular em juízo é necessário ter o quê? Interesse e legitimidade. Para poder postular em juízos é necessário ter interesse e legitimidade. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Então, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio. Para postular em juízo é necessário ter o quê? Legitimidade e interesse. Interesse e legitimidade. Só esses dois aqui, tá, gente? Antes eram três. Antes eram três. Agora é somente esses dois. Interesse e legitimidade. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como um assistente litisconsorcial. Havendo substituição processual,
O substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial. A boa-fé objetiva deve imperar em relação aos atos processuais das partes, impondo à lei a probidade e a moralidade de todos aqueles que se encontram envolvidos com o processo, sob pena de imposições de sanções graves previstas. Então, a boa-fé objetiva deve imperar em relação aos atos processuais das partes, impondo à lei a probidade e a moralidade de todos aqueles que se encontram envolvidos no processo, sob pena de imposições de sanções graves. Então, conhecido como princípio da probidade processual, a norma impõe às partes o dever de não causar embaraço à administração da justiça, determinando o cumprimento de provimentos de natureza mandamental sob pena de sanções severas. O comportamento da parte e de todos os envolvidos no processo deve respeitar os preceitos relativos à boa-fé. Então, o comportamento das partes e todos os envolvidos, os advogados também, né, gente? A violação do artigo 77 deixa de cumprir as lições jurisdicionais e praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. Constitui um ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável uma multa de 20% do valor. No que tange às penalidades atribuídas aos advogados, está aqui, no que tange às penalidades atribuídas aos advogados, aqueles que deixarem de indicar na petição inicial o seu endereço, número de inscrição da OAB, para recebimento de intimações, poderão, caso não suprida a omissão, ter a petição indeferida. E da mesma forma, se deixar de comunicar ao juiz qualquer mudança de endereço, as intimações enviadas por carta registrada no meio eletrônico com endereço constante nos autos serão consideradas válidas. Então, a violação do princípio da legalidade processual sujeita o advogado infrator às sanções processuais. Certinho. Questão número 19. Os princípios gerais do direito são enunciados gerais e universais, que orientam a compreensão do sistema jurídico em sua aplicação e integração, estando estes positivados ou não. Certinho, gente. Então, os princípios gerais do direito são enunciados gerais, né? E universais. Compreende os sistemas jurídicos, né, na sua aplicação ou integração. Estando o quê? Positivadas ou não. O princípio não precisa estar explícito ou implícito. Ele pode estar explícito ou implícito. Ele é o quê? Atendido ali. Então, nossa última questão aqui, tá? As normas processuais não podem ser consideradas dispositivas, dado seu caráter coercitivo. Logo, a questão está errada. Nós vamos ver por quê. Dispositivos. Então, as normas congentes são consideradas de aplicação obrigatória. Então, gente, as normas congentes, elas são consideradas o quê? Normas obrigatórias, de ordem pública, que por isso não podem ser modificadas e nem afastadas pela vontade das partes. Então, as normas congentes, elas são consideradas de aplicação obrigatórias. Elas são aplicadas obrigatoriamente de ordem pública, que por isso não podem ser o quê? Modificadas e nem afastadas pela vontade das partes. E as normas dispositivas? As normas dispositivas, por sua vez, são aquelas que se limitam a declarar direitos ou autorizar atos, de modo que podem ser o quê? Flexibilizadas, para ser adequadas à vontade das partes. Então, as normas dispositivas, por sua vez, são aquelas que se limitam a declarar direitos ou autorizar um ato, podem ser flexibilizadas à vontade das partes. Em regra, as normas processuais são coercitivas. Em regra, as normas processuais são coercitivas, ou seja, as partes devem seguir o que ela determina. Beleza. No entanto, existem alguns casos em que é dada a opção para as partes agirem de acordo com a sua vontade, tratando-se de normas dispositivas. Então, as partes podem celebrar um acordo, né, entre elas. Beleza? Então, vale sim tanto as normas congentes quanto as normas dispositivas. Então, as normas processuais não podem ser consideradas dispositivas, dado seu caráter coercitivo? Então, está errado, né? Pode sim, tanto a congente quanto a dispositiva. E o seu caráter coercitivo não é a dispositiva, é a norma congente. Então, para você que gostou, dê aquele like, se inscreva no canal, toca no sininho, compartilhe o vídeo, gente. Você vai se dar bem, se liga no canal aí, ó.
Beleza? Até a próxima.